E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vitor Aguiar falando, começando mais uma semana e, é claro, nós temos nosso bate-papo diário a respeito do que está movimentando os mercados financeiros, a bolsa aqui no Brasil, o mercado de câmbio, mercados acionários lá fora. E olha, a segunda-feira ela começa bem mais tranquila para as bolsas como um todo. O Ibovespa, né, como todos vocês sabem, recuperou o patamar dos 100 mil pontos na última sexta-feira e hoje ele vai além. Hoje ele continua em alta, neste momento vai subindo 0,7%, 0,8%. Com isso já está ali mais ou menos perto da faixa dos 100.800 pontos, né? O que isso quer dizer, né? Por que a gente tem aí o Ibovespa continuando a subir? Por que a gente vê aí o nível dos 100 mil pontos sendo superado e não tendo aí grandes dificuldades para ser defendido, né? Em primeiro lugar, a gente tem que olhar lá para o exterior. Lá fora, bolsas da Europa estão subindo, bolsas dos Estados Unidos estão subindo, então tem um clima de bom humor generalizado em relação ao mercado de ações. E esse é um comportamento que, de certa maneira, ele pegou muita gente de surpresa. Por quê? Ao longo do fim de semana, a gente teve algumas notícias bem preocupantes no fronte do coronavírus. A gente teve aí uma continuidade nesse processo de explosão de novos casos nos Estados Unidos, principalmente na Flórida. No sábado, foram mais de 15 mil novas ocorrências da doença somente no estado da Flórida, o que, é claro, aumenta a preocupação quanto a um eventual retrocesso no processo de reabertura das economias lá dos Estados Unidos, né? A Flórida é um dos estados que teve aí uma flexibilização mais intensa nas medidas de isolamento e agora ela tem tido aí uma alta bem rápida, bem expressiva no número de novos casos. Claro que isso, né, uma informação não fica desconectada da outra, então muita gente já começa a temer aí que a Flórida vai ser obrigada a voltar alguns passos, a talvez implantar medidas mais rígidas de isolamento e talvez outros estados americanos também tenham que seguir o mesmo caminho, o que de fato, né, se for concretizado, a gente pode ter sim riscos àquela tese de recuperação econômica mais intensa nos Estados Unidos e no mundo como um todo, caso em outros países a gente tenha aí um fenômeno semelhante. Dito tudo isso, por que é que os mercados estão positivos? Por que é que os mercados não estão cautelosos em relação a esse cenário? É uma resposta um pouco complexa, né? Em primeiro lugar, dá para ver que os investidores eles claramente estão apostando as fichas no desenvolvimento de uma vacina contra a doença, né? Várias empresas do mundo estão numa espécie de corrida para chegar a essa vacina ou algum tipo de tratamento que seja aí comprovadamente eficaz contra o coronavírus, e a percepção é de que, conforme essas empresas vão evoluindo, conforme elas vão avançando no processo de desenvolvimento, uma delas vai conseguir chegar aí em algum tratamento que seja eficaz, uma vacina, uma medicação, ou enfim, seja lá qual for esse tratamento. Então, na verdade, o mercado está tentando deixar esses dados preocupantes do coronavírus em segundo plano e apostando as fichas no sucesso de alguma dessas empresas no desenvolvimento de um tratamento. Ou seja, é um jogo bem perigoso, afinal de contas, a gente está falando de um problema de saúde pública, estamos falando de vidas, mas o mercado está operando nessa frequência, né? Alguma empresa vai ter sucesso e aí, por mais que a gente tenha um quadro mais preocupante, isso vai ser amenizado quando tivermos aí o anúncio de um remédio, de uma vacina ou de seja lá o que for. Dito isso, como essa questão do coronavírus está sendo relativizada, então o mercado ele fica de olho nos dados econômicos e, por hora, a economia global de fato está mostrando uma tendência de recuperação na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Nessa semana a gente vai ter mais uma rodada de dados de atividade, de inflação e até decisões de política monetária lá na zona do euro. Então todo mundo está de olho sim na agenda de dados econômicos e pelo menos hoje a expectativa é positiva. Então isso explica essa alta nas bolsas. Mas quando a gente olha para o mercado de câmbio, o câmbio está um pouquinho mais cauteloso. O dólar à vista nesse momento vai subindo aí perto de 0,5%, fica na faixa de R$ 5,34, R$ 5,35. É de fato
Um comportamento não assim muito intenso, né? O dólar ele tem oscilado nessa faixa de 5,30 a 5,40, mas de certa maneira dá para ver que o mercado, ele, ao mesmo tempo que tenta manter uma posição mais firme nas bolsas, ele também corre para a proteção do dólar. É uma busca aí de hedge, digamos, uma busca de diversificação de ativos para tentar amenizar os riscos, né? Então ele assume uma postura mais arriscada lá na bolsa e ao mesmo tempo ele corre aí para cautela, ele corre para a segurança do dólar, por isso o dólar vai subindo em relação ao real e as demais moedas de países emergentes. Bom, gente, vou continuar de olho em tudo, vou continuar de olho nas negociações, no ritmo da bolsa e do dólar, e eu vou atualizando a situação dos mercados lá no seudinheiro.com, tá certo? Tchau, tchau, um abraço e até amanhã.